Olá, está começando mais um Café comigo, Mariela Parolini, e hoje eu tenho o prazer de receber a minha amiga Diana Carvalho e nós vamos falar sobre turismo e comunicação em outros países. Quem não gosta de viajar? Nós vamos fazer uma ponte também como atender os seus clientes, tanto no Brasil quanto no exterior, mas com clareza e de forma online. Vamos tomar um café? Diana Carvalho é diretora da Mundo 4 Estações, Turismo e Intercâmbio e veio hoje nos dar dica de como nos comunicar em outras culturas e também como atender uma grande demanda, tanto no Brasil quanto no exterior, principalmente de forma online, né, Di? Sim. Claro que para essa conversa antes tem aquele cafezinho delicioso e quem prepara para a gente hoje é o Guilherme Rammers Costa, barista da Noete Café Clube. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Muito Mariela. obrigada por você ter vindo. Um prazer estar aqui. Por favor, me conta que café é esse que você trouxe, que está tão cheiroso. Esse é um café que foi edição do mês de outubro do nosso clube de assinatura. Ele é um café da Alta Mogiana, um catuai amarelo, torrado por nós na Noete. E vou te servir aqui preparado na V60, que é um método de café, de extração de café coado, que dá uma bebida super equilibrada. Espero que você goste. Eu já sigo vocês nas redes sociais, já sigo há bastante tempo, mas fala, por favor, para quem quiser seguir, como que faz para encontrar vocês? O jeito mais fácil de encontrar a gente é no Instagram, que é @noetecafeclube, tudo junto. Tem o nosso site também, www.noetecafeclube.com.br. Muito obrigada, viu, Guilherme? Você prefere que eu vá conversar com ela e depois você leva? Então tá bom, muito obrigada. Di, obrigada por ter vindo, querida. É um prazer estar aqui, matar saudade. De uma amiga de infância. Verdade, verdade. Di, eu te sigo nas redes sociais, sei o sucesso que você faz lá e fico impressionada como a questão do turismo hoje deu um boom, né? E eu sei que você tem vários segmentos que você atende. Você hoje mora em Andradas. Sim, estou no sul de Minas há 15 anos já, desde que eu casei, me mudei para lá. E Andradas é uma cidade, assim, incrível, super bem localizada, Gosto perto demais. de tudo. Isso, pessoal. Obrigada. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada. Mas é uma cidade pequena. Sim. Né? A gente tem em torno de 40 mil habitantes. Então, você manter uma empresa que atenda um número grande de pessoas numa cidade tão pequena, você tem que estar online, né? Aliás, como a gente fala, a gente está online. A gente já não faz mais diferença nem de off e on, né? All o tempo todo. A gente mistura tudo, né? Di, me conta como que sua mãe, eu me lembro que ela fazia turismo numa época em que ninguém fazia turismo praticamente. Foi sua mãe quem começou com isso tudo, né, Branca? Foi. Quando eu era adolescente, final da minha infância para adolescência, né? Exatamente, nessa época. Quando os meus pais se separaram, a minha mãe resolveu estudar e ela fez faculdade de turismo. E coincidiu, quando ela terminou a faculdade de turismo, foi quando eu terminei o colégio, né, o ensino médio, e aí ela resolveu que montaria uma agência de viagens. Isso foi no inicinho dos anos 90. Lá em Itaúna. Lá em Itaúna, foi a primeira agência de viagens da cidade. Era completamente diferente, né? O mundo, o mercado, tudo era diferente. Então, a trajetória começou ali, né? Uma época que não era digital. Né? Faltava pouco tempo para começar a entrar, mas não era na época nem do computador, era na época do fax, do telex. Penso tanto que a gente está vendo. E hoje você em Andradas, você consegue, você auxilia, eu percebo pelo que você posta, fala por favor, @Mundo 4E. Mundo 4E. Você posta muito auxiliando as pessoas para conseguir visto, para tirar passaporte. Quais são as principais orientações que você dá para quem, por exemplo, quer ir para o exterior? Bom, para quem quer ir para o exterior, a preocupação principal, eu acho que é, em primeiro lugar, com relação à documentação, né? Por incrível que pareça, as pessoas ainda passam muitos perrengues na hora de viajar, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa vai fazer uma viagem para América do Sul, para a Argentina, acha que pode ir com a carteira de motorista. Eu já fiz um cruzeiro que eu fui por outros países e a pessoa não pôde participar do cruzeiro, ela ficou. É muito comum quando a pessoa não se
não se organiza com relação a isso. Outros probleminhas, a pessoa não pode ir sem a passagem de volta, né? Alguns países, ela precisa de ter o certificado de profilaxia, de vacinação contra a febre amarela. Então, assim, são vários detalhezinhos que a gente toma conhecimento, né? E as pessoas passam por apuros mesmo e têm prejuízos financeiros, emocionais. Imagina você estar no aeroporto e não conseguir embarcar por causa disso, né? Sabe de uma amiga, filha de um amigo, recentemente, com tudo arrumado para ir para a Itália, e na véspera ela descobre que o passaporte estava vencido. Sim. É muito, muito, muito comum. Então, eu acho assim, essa é a primeira preocupação, né, que o viajante deve ter. E eu batalho muito em cima da questão do planejamento, de fazer uma preparação para essa viagem, né? Até mesmo na questão da comunicação. Como que essa pessoa, ela vai aproveitar, ela vai tirar o melhor proveito da viagem e, assim, se tornando uma figura muito mais simpática, porque todos nós somos embaixadores dos nossos países quando a gente está fora, né? Então, é uma forma de trocar e de apresentar o Brasil lá fora. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu fico muito em cima dessa tecla, porque tem muita gente que não se preocupa com isso, né? São duas coisas que eu quero conversar com você. Sim. Uma da comunicação que você tem com seus clientes e outra dica de comunicação no exterior. Sim. São as duas coisas que eu vejo que você faz com maestria. Sim. Vamos começar com seus clientes. Sim. Além dessa orientação para o exterior, como que você conseguiu que as suas redes sociais tivessem um alcance tão grande? Porque nem todos viajam, mas todos querem saber de viagens. Sim. Eu acho que isso vem da produção de conteúdo. Eu acho que é muito fácil atrair e agradar as pessoas com o tipo de conteúdo que eu produzo, né? E tem muito tempo, Mar, mas tem muito tempo mesmo, porque eu sou da época, eu comecei a me envolver, a me engajar com isso nos tempos do Orkut, né? Então, quer dizer, eu era muito ativa em comunidades do Orkut, já dava dicas para as pessoas ali, ajudava todo mundo ali e comecei a sentir o poder dos negócios pela internet dessa época, porque ajudando as pessoas no Orkut a gente ganhava projeção. Escrevia blogs de viagem com temas diferentes, um blog para quem quer viajar de navio, um blog para quem quer viajar em lua de mel, um blog geral. Isso ali, 2009, 2010. E Antes do Face? Antes do Facebook, era via Orkut mesmo, era Orkut blog. Era no Twitter. Não tinha smartphone, né? Era tudo ali no computador. MSN, ICQ, né? Aquele barulhinho, né? Me fez lembrar aquela janelinha do MSN aberta no computador. E eu comecei a sentir o poder disso desde essa época, né? Porque já nessa época eu tive clientes de outros lugares do Brasil, né? Que me contratavam, me acessavam online e, caramba, eu não dependo só desse mercado, dá para expandir muito mais, né? Então, veio daí, né? Eu acho que isso trouxe uma experiência grande, uma bagagem grande, e aí eu fui só evoluindo. Estudando, me inteirando. Teve um tempo, há uns 3 anos atrás, que, apesar de eu gostar muito, eu estava bem estacionada. Porque muito tempo você acha que... Você tem aquela arrogânciazinha que você acha que você já sabe tudo, né? Só que a coisa está indo muito rápido, está evoluindo. A comunicação está mudando digital de uma forma absurda. Gigantesca. E aí, aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu fui citada por uma pessoa de projeção gigantesca, nacional. Assim, essa pessoa tem quase... 800 mil pessoas que a seguem hoje, né? E aí, por causa dessa citação dela, eu vi o meu perfil no Instagram dobrar de tamanho em 24 horas. Isso é o poder a autoridade que ela tem do segmento dela, e ela demonstrou que ela te colocou como uma autoridade. Ela me transferiu a autoridade dela nisso. E daí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E eu preciso estudar, entender um pouco mais sobre esse assunto, né? Então, eu dei uma retomada de uns 2 anos e meio para cá e continuei a estudar muito. Aí eu percebi, gente, a gente não sabe nada, né? E vai mudando, vai evoluindo, vai mudando. Então, você tem que estar com a mente aberta para o que vem. Você dá muita dica, você conta situações que você viveu, você posta fotos suas com alguma descrição a respeito. Essas são estratégias que você usa.
São. Né? O que você percebe que outras pessoas também fazem e você gostaria de fazer? No mercado de turismo, hoje, de produção de conteúdo para agências de viagem, né, para quem planeja viagem, não para quem está viajando, né, sem nenhuma falsa modéstia, o Mundo 4E se tornou uma referência nisso. E eu vejo, nos eventos que eu participo, me convidam sempre para falar sobre esse assunto. Eu sou seguida por mais de 2.000 profissionais da área no perfil da Mundo 4E. Eu abri um outro perfil só para profissionais, para ajudar essas pessoas, porque o mercado de agenciamento de viagens, não das viagens, mas do agenciamento de viagens no Brasil, está passando por um processo de mudança, de evolução, assim como tudo. E isso está trazendo muito sofrimento, sabe? Muitas dificuldades para os profissionais do agenciamento, dificuldades essas que eu já passei há 2, 3 anos atrás e que eu consegui lidar com isso de uma forma e enxergar qual é o caminho para você não ter que mudar de área completamente. Então, assim, eu já estou vivendo um momento que eu quero ajudar essas pessoas. O online, ele é fundamental, mas o offline é importante, porque vai ter algum momento que você vai conversar com essas pessoas, nem que seja ao telefone. Então, você tem que estar preparado tanto para o online, de você produzir conteúdo, você postar foto bacana. Sim. A Yara está aqui com a gente, que fala bem sobre essa questão da foto. Tudo isso que você tem que trazer para agregar valor ao seu trabalho, mas a gente não pode esquecer do offline. Não, o online é só a porta de entrada, né? É a projeção para o mundo inteiro, né? No nosso caso, no caso da Mundo 4E, brasileiros no Brasil e no mundo, em todos os cantos do mundo que a gente atende, a gente é seguido por essas pessoas no mundo inteiro. E agora, a partir do momento que eles precisam de algo mais, né, eles querem sair da posição de audiência, de seguidores, para entrarem para o perfil de cliente, aí sim. É por isso que a gente brinca com o online. A gente não está assim presencialmente, né? Cara a cara é impossível, mas a gente entra para o WhatsApp, para videoconferências ali, só as duas pessoas, não é de 1 para milhares, é de 1 para 1, e por telefone, e em algumas oportunidades, quando a gente pode se encontrar, pessoalmente é bem legal. Porque não deixa de ser o tete-a-tete, mesmo que seja vídeo. Sim, né? Sim. Agora a gente vai voltar para falar também de dicas para viajar, porque eu vou fazer um intervalo rapidinho para servir um bolo para Di e daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta batendo um papo sobre turismo e comunicação em outros países. E esse bate-papo tem um gostinho de saudade porque é com a minha amiga Diana Carvalho, que é expert no assunto e por isso ela está aqui. Claro que agora mais um café da Noete, outro V60. Eu vou voltar a conversar V60 com ela. Você leva pra gente de novo, por favor, Guilherme? Claro. Só deixa de novo seu Instagram mais uma vez, por favor. É Noete Café Clube. Tudo junto, @Noete Café Clube, e o nosso site é www.noetecafeclube.com.br. Tá, joia. Obrigada. Obrigado. Fique à vontade, na hora que quiser, pode trazer pra gente. Pode deixar. Esse bolo tá uma delícia. Tá maravilhoso mesmo. Tá? Agora me conta uma coisa. Quais as principais orientações que você dá para as pessoas que vão viajar com relação à comunicação que elas têm que ter? Difere, claro, no Brasil e fora dele. Totalmente. O que você orienta para quem vai viajar no Brasil? Para quem vai viajar no Brasil? Para quem vai viajar no Brasil é bem tranquilo, porque a gente está em casa, né? A gente fala o mesmo idioma. Então, assim, eu acho interessante a pessoa estudar um pouquinho para ela poder aproveitar melhor. E porque quando você está presencialmente no lugar, você está sentindo tudo ali ao vivo, é diferente daquilo que você acompanha em rede social ou pela TV ou em outros perfis, né? Mesmo no Brasil, às vezes tem algum aspecto cultural diferente, algum hábito, né? Nós de Minas, se formos para Amazonas, Sim, ou se formos para o Pará, é totalmente diferente.
totalmente diferente. Pelo menos não tem a barreira da língua, Sim. mas é diferente. Mas o sotaque já faz uma diferença. Sim. Tem palavras que são ditas lá que não são ditas aqui. Algumas coisas a gente não entende, né? E às vezes o contrário acontece muito, né? Porque o nosso vocabulário mineirês é riquíssimo. Eu acho. Obrigada. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada. Eu acho que o nosso mineirês é um dos vocabulários mais ricos do Brasil, né? E é legal esse intercâmbio. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, tanto para os seguidores quanto para os clientes, é se informar o máximo disso. Não cai de paraquedas sem nada, porque tem gente que fica assim, eu quero o elemento surpresa, eu quero ser surpreendido, eu não quero... Não é disso que eu estou falando, né? São coisas, assim, básicas para você saber que existe, para você ficar atento, para não passar despercebido. Você já teve alguma situação inusitada no Brasil? Nas suas viagens? Você conhece o Brasil inteiro. Conheço. Alguma situação que você lembra? E assim, é difícil. Deixa eu tentar lembrar. Brasil não, fora já. Então tá, a gente vai falar fora do Brasil. No Brasil, deixa eu ver. E se não lembrar, depois você traz a memória. Se vier, eu te falo. Fora do país. Você orienta de acordo com a cultura, de acordo com a língua, de acordo com a religião predominante no lugar? Exatamente. O que você faz? Exatamente isso. De acordo com a língua, de acordo com a religião, com a cultura. É muito importante isso para você não afrontar. Exatamente. Né? Até mesmo por uma questão de segurança. E não é só num país de cultura completamente diferente, não. Às vezes, se você está indo aqui na América do Sul, se você vai no Uruguai, você vai na Argentina, é interessante você saber alguma coisa do que rola ali, a forma de ficar atento mesmo para poder absorver aquilo, que te enriquece muito. Não, e até mesmo agora, por exemplo, Chile. Se você vai ao Chile numa época dessa de conflito, você tem que tomar alguns cuidados, porque talvez lugares que a pessoa iria conhecer, ela não vai conhecer da mesma forma. Exatamente. Ela está vivendo um momento único, né? Ela tem a capacidade, a oportunidade, né, de vivenciar ali. Não, óbvio que na época, nos dias em que a coisa estava feia, não, né? Mas, assim, depois aí de uma semana, 10 dias, as coisas começaram a ficar um pouco mais tranquilas, mas ainda tinha alguns resquícios de manifestação. E eu tive alguns clientes que resolveram ir. Mesmo com a manifestação? Mesmo assim. E não houve problema? Não. Uma das minhas melhores amigas, inclusive, ela sempre me mandava mensagens de lá, né? E, assim, nos lugares mais onde a gente tem sempre muitos clientes, a gente tem pessoas, a gente tem amigos brasileiros profissionais que nos ajudam dando esse feedback. Olha, pode vir, tá ok, Entendi. Não, segura, melhor não. A gente vai se atualizando realmente como a coisa está funcionando. Porque muitas vezes, né, infelizmente, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, assim, né? Tem muita notícia que às vezes é distorcida. E aí você mantém a comunicação com seus amigos, então é fundamental o seu networking. Direto, porque mais do que amigos, eles são profissionais, né? Eles fazem parte da equipe, né? No Mundo 4E, eu brinco que eles são o meu braço lá. Então, eles são essenciais, são escolhidos a dedo. E é a sua voz lá, é a maneira de se comunicar lá. Sim. Então, a maneira como eles serão recebidos é a Mundo 4E. Exatamente. Eles são o nosso braço lá, é o nosso jeitinho, a nossa hospitalidade mineira em qualquer lugar onde eles estiverem. Então, assim, tem que estar muito... tem que conversar, né? Tem que estar muito em harmonia. A linguagem tem que ser a mesma. Né? Tem que ser a mesma. Mas quando você vai, por exemplo, se alguém vai para alguma região de Oriente Médio... Sim. O que você orienta da cultura? O que você já observou que a cultura é muito diferente e que porque a cultura também é uma forma de se comunicar. Lógico. Eu sempre falo o seguinte, gente, informação, bom senso, respeito, né? Eu acho que quando você é visitante em um país, você que é um intruso. Não tem essa de querer ditar, tá errado, eu não vou fazer isso, que absurdo, né? Eu vou ter que cobrir o meu ombro para entrar ali, não posso, o short está muito curto, esse calor infernal, isso é um absurdo, eu não vou. Não é assim. Né? E em alguns países onde a cultura é mais fechada ainda, né? Às vezes, assim, evitar até mesmo um contato físico, um carinho, porque você tem que se informar e você tem que respeitar. Eu acho que a pessoa fazendo isso, acabou. E é tão bacana, né? E a experiência pode ir além.
Eu tenho uma grande amiga, inclusive a gente fez uma live, que está salva, inclusive, no perfil da Mundo 4E. Ela fez uma viagem incrível para o Egito. Eu acho que eu cheguei a ver. E ela me falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Eu achei sensacional. Ela se preparou tanto, ela chegou a pesquisar, a saber se haveria algum problema ela se vestir como as mulheres muçulmanas, se isso não seria encarado como uma ofensa pelo fato dela ser uma estrangeira. E aí ela viu que não, que seria tudo tranquilo, então ela teve um dia que ela foi aos lugares, ela foi passear vestida dessa forma. Inclusive, ela tem os traços muito parecidos com os traços, né, das egípcias. Sim, mas ainda assim, eles tinham certeza que era uma turista, que era uma estrangeira. Mas, assim, eles ficaram encantados. Isso proporcionou a ela uma troca de experiências, as pessoas se aproximando, e uma troca tão maravilhosa que eu falei, gente, eu quero viver essa experiência em uma futura viagem, e é uma coisa assim, muito recomendada. Ela falou que foi incrível, foi a empatia, né? Foi maravilhoso. Ela entrou em rapport com aquele pessoal, Exatamente. Então ficou muito mais fácil ela se adequar a determinadas situações. E quando a gente viaja, a gente tem que estar disposto a isso. Tem. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Porque se não for para isso, né? Eu acho assim, cada um faz o que quer, não tem que ir nada. Mas, na minha visão, não faz muito sentido. Quem viaja, quem sente necessidade, vontade, prazer em viajar, eu acho que é para isso. Porque, por exemplo, se você quer viajar com o intuito só de fazer compras, por exemplo, tá, tudo bem, eu não quero conhecer nada, não quero conhecer cultura, eu quero fazer compras. Beleza, você escolhe o lugar, mas vai, faz. E tchau. E tchau. Mas, se não é por aí, eu acho que é incompatível, né? Tem que respeitar, acho que se importar em aprender algumas palavras, algumas frases, isso é tão bacana, né? Aproxima tanto. Mas, Gia, até para fazer compra, você tem que estar entendendo aquela situação. Tem. Porque você vai comunicar com quem vai te atender, você vai comunicar o que você quer. Até para isso você tem que tomar cuidado. Tem gente que não tá nem aí, que às vezes se mete... Acha que tá com dinheiro e encrenca. Olha, se a gente for ficar aqui, a gente precisa de uns 3 programas para eu te contar dos casos. Gente, as pessoas, né, assim, não generalizando, mas existem algumas pessoas que são muito sem noção. As pessoas se arriscam, assim, eu fico, meu Deus, que coragem. Canja de galinha e bom senso não fazem mal a ninguém, nenhum. Né? Então, eu acho... Não precisa nem técnica, nem muita dica, assim. Respeito, bom senso e informação. É importante, você tem que ter acesso à informação, porque às vezes você cai numa cilada, numa roubada, sem ter a intenção, por falta de informação. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta que me veio à cabeça. Sim. Um querido amigo, Marcelo Jabor, trouxe para mim a matriosca da Rússia mesmo. Sim. Ele foi à Copa. Sim. Eu fico me imaginando, como que eu chegaria num país onde eu não entendo absolutamente nada da língua? O que você orienta? É bem complicado. Bom, em primeiro lugar, você tem muitas vezes a oportunidade de se comunicar em inglês, né, gente? O inglês é uma bênção para quem viaja, de verdade. Mas, às vezes, eu lembro... Eu lembro de você cantando London, London e se gabando de que falava bem demais. Eu lembro de um caso... eu tenho uma irmã, a Claudinha, que não mora no Brasil, né? Onde que ela tá agora? Ela mora na Eslováquia. Isso, quase era super diferente. Quase na divisa com a Ucrânia, um país de língua eslava. As raízes são as mesmas do russo. Então, se a Cláudia ouvir um russo falar, ela entende. Ela entende. É mais ou menos como a gente ouvir um espanhol, por exemplo. E em uma dessas viagens que eu estava com a minha mãe, isso é legal, a gente ficava baseada na casa dela, a gente resolveu fazer pequenas viagens a partir de lá, né? Falei, mãe, vamos conhecer a Polônia? Vamos. Isso já tem uns 14, 15 anos. Eu lembro bem da data, porque foi logo depois que o Papa João Paulo II faleceu e a gente queria ir até uma cidade chamada Cracóvia, que era muito próximo da cidade dele. Também tem o campo de concentração de Auschwitz, que é muito próximo, então a gente queria conhecer, e a capital também. Cracóvia é muito turístico, todo mundo fala inglês, mas em Varsóvia não. Então, foi muito... Cláudia foi, não? Não, só eu e minha mãe. A Cláudia ficou na casa dela, trabalhando, cuidando das coisas, só eu e minha mãe. Então, foi bastante
bastante complicado, eu passei muitos perrengues, eu comprei ticket de bonde errado, e aí veio o guarda, e nossa, e as pessoas tentando ajudar, não entendia nada. E o inglês não eles adiantava. não entendiam inglês, só nos hotéis, alguns bares, na rua, ninguém falava inglês. E a Diana é fluente em inglês. Gente, foi desesperador. E aí, Foi o que desesperador. Que você fez? Eu tentei fazer mímica, eu vou manter a calma e eu ria muito e vão ser histórias para contar, entendeu? Aí nessas horas você tem que usar outras ferramentas de comunicação. Ótimo. O que você fez? Você tem que ser simpático, você tem que sorrir, você tem que colocar a sua criatividade. Não encosta, porque a pessoa pode... Sim, aquele país pode não gostar. sim. Porque a gente tem esse hábito. Brasileiro é muito assim, e né? tem que lembrar que muitos países não têm isso. Evita. E tem o contrário. Tem gente que encosta mais do que a gente, entendeu? E pega. Então, assim, você tem que... Por isso que o se informar antes vale muito a pena. Aí você vai, desenha, né, escreve, usa números. É um exercício de criatividade. Naquela época era muito mais complicado. Hoje em dia tem os tradutores simultâneos, o pessoal viaja conectado, compra os chips, isso ajuda demais. Então, assim, hoje os perrengues, por conta de comunicação, eles diminuíram. Pelo menos, assim, nessa questão da comunicação oral e tentar explicar alguma coisa. Mas tem os outros, que às vezes a pessoa não se informa e às vezes você comete até um crime sem saber, né? Exatamente, eu troco alguma palavra, né? Tem tanto tempo, mas o nosso tempo já acabou. Ai, aqui. que pena. Mas a gente vai ter que tomar outro café, com certeza. Precisamos. Agora, eu queria que você deixasse alguma dica para quem está pensando em viajar para o exterior. Quais cuidados ela pode ter? Você pode falar com ele ali. Tá. Bom, o primeiro cuidado, né, como a gente começou a falar no início do programa, é com relação à documentação, gente. Porque a documentação não é só uma identificação sua, pessoal, vai, viaja e tá tudo ok, né? Tem muito mais coisa que envolve isso. Toda a documentação que você vai precisar. Até mesmo nesses tempos que estamos vivendo, às vezes uma pessoa que programou suas férias e que está indo, sei lá, para o México e que não tem intenção nenhuma de prejudicar ninguém, de imigrar, de fazer nada, ela pode ser barrada na fronteira desse país. Inclusive, andou acontecendo muito isso agora. Então, isso é muito importante. Só que eu vou te pedir o seguinte... Todo mundo vai ficar com um gostinho de quero mais, porque a gente vai colocar tudo isso tanto no seu Instagram quanto no meu. Perfeito. Qual que é o seu? Fala de novo. Mundo 4E. E o Café com Mariela Parolini. Porque você vai saber muito mais a respeito de viagens e cuidados que você tem que tomar, porque a Di vai deixar várias dicas lá. E eu te espero na semana que vem para mais um café.